Jair Bolsonaro se prepara para enfrentar sua primeira comissão parlamentar de inquérito. O presidente reagiu com virulência à instalação da CPI, distribuindo ataques ao Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, como já demonstrado em outras ocasiões, explora episódios em que está sob pressão para energizar sua base radical, transferindo a culpa de seus fracassos a outras forças políticas, mesmo quando tais reações podem ter alto custo político. O tema da comissão é a omissão da gestão do governo federal durante a pandemia. Serão abordados, dentre outros, tópicos já bem conhecidos da opinião pública, como a crise de oxigênio ocorrida em Manaus e a falta de previsibilidade ao recrudescimento da pandemia. Alguns estranharam o fato do ministro Barroso ter determinado a abertura da CPI. Ocorre que não é a primeira vez que o STF determina a instalação de CPIs a pedido da oposição. Em 2005, o Supremo mandou instaurar a dos bingos. Em 2007, a CPI do apagão aéreo. E em 2014, a CPI da Petrobras. O Supremo age por impulso ou demanda sobre assuntos que ferem a Constituição Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, acusado pela oposição de propositadamente retardar o andamento do processo, deve ler nesta terça-feira, dia 13, o requerimento de instalação da CPI da Covid, solicitado que foi por mais de 1/3 dos membros da Casa lá atrás, em fevereiro. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, um dos que foram ao Supremo pedir agilidade na decisão do ministro relator, protocolou neste sábado, dia 10, um pedido de aditamento da CPI da Covid para ampliar o escopo, com a intenção de incluir nas investigações atos praticados por políticos, agentes políticos e administrativos de estados e municípios na gestão dos recursos federais. Segundo ele, para não deixar margem de dúvida, já está apresentado, foi protocolado e a gente vira essa página. E o governo não vai ter de inventar outra desculpa para não apoiar a CPI. Após a instalação da CPI, o pedido precisa ser aprovado por maioria simples. Destaque que esse pedido é o desejo de Bolsonaro. Foi formulado pelo presidente ao senador Jorge Cajuru, também do Cidadania de Goiás. Vocês se lembram que Cajuru foi também um dos parlamentares que estiveram lá no Supremo pedindo ao ministro Barroso que desse agilidade. Se aprovado, podemos afirmar que a CPI terá data para início e não terá fim tão cedo. Afinal, ouvir membros do governo federal, membros de 27 unidades da federação e mais de 5.500 municípios não será tarefa execuível. Então, trocando em miúdos, será mais uma ferramenta a ser utilizada para fomentar o balcão da barganha. Mudam-se os atores, mas o script da relação executivo e legislativo é a mesma de sempre. Sabe qual é? Toma lá, dá cá. Pobre Brasil. Esse artigo você pode ver nas páginas do daynews.com.br ou cliquenews.net.br.